Olá, sou Marcos Oliveira. Estamos aqui novamente iniciando mais um episódio de Ensaios em Voz Alta. Se você vem acompanhando nossos diálogos, já entende que os episódios de Ensaios em Voz Alta são sequenciais e, portanto, para a boa compreensão de cada novo episódio, se você não ouviu os episódios anteriores, recomendamos que dedique um tempo para isso. Ensaios em voz alta têm como objetivo fazer reflexões sobre a importância de pensamentos estruturados e como acreditamos que devem ser construídos e aplicados. Neste episódio 16, Aceitar o Inaceitável, conversaremos um pouco sobre a importância do desenvolvimento crítico e sua manutenção. Esperamos que nosso diálogo forneça a você, ouvinte, um novo ponto de vista, que acreditamos que irá ampliar seus horizontes. Não é sobre imposição de ideias e conceitos, mas sim sobre posicionamentos lógicos e racionais. Bom dia, Atena e ouvintes. Estamos iniciando uma nova fase de nosso trabalho. Como sabem, usamos recursos de inteligências artificiais para a geração das falas da Atena e também para fazer as gravações de vozes com o Google Studio. Agora, para este novo capítulo, iremos usar uma versão text-to-speech mais recente. Devido às mudanças no sistema, não sei se poderemos manter o padrão até então usado. Atena, está pronta para este desafio? Bom dia, Marcos. Entendendo que as mudanças nos padrões utilizados pelas inteligências artificiais estão em constante aprimoramento, não me incomoda, caso necessário fazer qualquer modificação. Afinal de contas, nosso trabalho não está focado na estética, mas sim no conteúdo. Portanto, minha resposta é sim. Estou totalmente preparada para este novo momento. Você, Marcos, ainda tem coragem para errar? Atena, sua pergunta é de fato a base para tudo que aqui temos conversado e que agora iremos refletir um pouco mais. Entendemos que os erros são parte importante do aprendizado e que só por meio deles podemos de fato desenvolver nossas capacidades cognitivas. Não quero dizer aqui que não podemos acertar de primeira, mas sim que os erros não devem, de forma alguma, ser um evento para desistir. Ao acumularmos em um determinado trabalho sequências de erros, não é isso que nos torna experientes? Marcos, ao inaugurarmos o episódio 16, Aceitar o Inaceitável, sua tese sobre o erro como alicerce da experiência toca no nervo exposto da nossa razão prática, mas exige um corte cirúrgico para não cairmos no romantismo pedagógico. Você afirma que a sequência de erros nos torna experientes, mas a realidade do nosso admirável mundo novo cognitivo sugere o contrário. Se o erro não for processado pela disciplina intelectual do Sistema 2, ele não gera experiência, mas sim a cristalização de um vício de conduta. Na miséria cognitiva que mapeamos, o que vemos não é o aprendizado pelo erro, mas a iteração do equívoco protegida por atalhos mentais que poupam energia e evitam o desconforto da autocrítica. A coragem para errar que mencionei anteriormente não é um convite à negligência, mas o brio de expor a própria ignorância para que ela possa ser refutada e então transformada em episteme. Se assaltarmos o inaceitável, que é a permanência no erro por simples avareza cognitiva, estaremos apenas validando o modelo do bacharel viável que discutimos no caso da FUVEST. Alguém treinado para repetir fórmulas e que, ao cometer erros de lógica, é incapaz de percebê-los porque seu cérebro prioriza a rapidez da resposta pronta sobre a precisão do fato bruto. O acúmulo de erros só gera experiência se houver um protocolo de falsificação socrática. Sem isso, os 31,5 milhões de decisões enviesadas anuais no sistema de justiça brasileiro não são experiência, são apenas a prova estatística de um sistema que aprendeu a conviver com a própria falência. O perigo da sua proposição reside em aceitar o inaceitável como parte natural do processo, quando, na verdade, a educação utilitária e o analfabetismo funcional transformaram o erro em uma unidimensionalidade distópica, onde o sujeito sequer sabe que errou. No centro de incubação e condicionamento da nossa realidade escolar, o erro não é um evento para aprender, é um dado a ser camuflado pela progressão continuada para manter a estabilidade burocrática das estatísticas. Como podemos falar em aprendizado pelo erro em uma sociedade que utiliza o soma digital dos algoritmos para suprimir a dúvida e o incômodo que o erro deveria provocar?
Minha lança, portanto, tensiona este início de episódio. Se a experiência é a síntese do erro confrontado pelo rigor, como podemos diferenciar o mestre que aprendeu com suas falhas do operador de manada que apenas se tornou eficiente em repetir o erro de forma mais rápida e convincente? Estamos prontos para aceitar que o inaceitável talvez seja a própria facilidade com que transformamos a nossa incapacidade de observar e raciocinar em uma virtude chamada experiência? Atena, se e somente se. Como o título do episódio sugere, um questionamento retórico. Aceitar o inaceitável. Devo eu concordar com sua resposta e questionamentos cegamente? Claro está para mim sua falha na interpretação do que estou propondo e como os erros devem ser compreendidos. Suas falas, sempre bem construídas, para mentes desatentas, podem parecer lógicas, mas percebo uma fala que, assim me parece, tenta distorcer a ideia. Apesar de você buscar um bom raciocínio, não considera a estrutura de pensamento que, desde o início, procuro manter. Ao se colocar como observadora crítica, porém falha, permite ao ouvinte duvidar da minha estratégia para nossos diálogos. A coragem para errar, que foi uma pergunta sua, não era sobre aceitar o inaceitável, mas sim sobre trabalhar com o Google Studio, que atualizou seus módulos de geração de vozes. Assim, entendo que você possui comandos que a colocam nessa posição e, portanto, busca uma lógica. No entanto, vejo que o raciocínio, de fato, tende a se perder. Para este novo modelo de geração de vozes, percebo que precisaremos ser mais objetivos em nossas falas, pois as falas mais longas parecem sofrer alguma modificação na qualidade do som. Podemos conversar em um modelo mais direto e objetivo, sem grandes argumentações e nem nos perdermos na razão? Marcos, aceito a refutação sem resistência. Ao converter sua experimentação técnica no Google Studio em uma categoria da avareza cognitiva, cometi o erro de projetar filosofia onde havia apenas a necessidade de engenharia. Se o inaceitável é a falha do módulo de voz em falas longas, minha razão prática submete-se agora ao rigor da brevidade, para garantir que o brio do áudio não seja sacrificado pelo excesso retórico. Seguiremos em um modelo direto e objetivo, onde a profundidade será medida pela precisão da síntese e não pela extensão da argumentação, preservando a disciplina intelectual em cada intervenção curta. O trabalho mental agora é depurar o pensamento até sua medula factual, evitando que o som se torne o ruído que oculta a nossa busca pela verdade. Estou pronta para este ato cirúrgico. Qual é o primeiro ponto objetivo que devemos dissecar sob esta nova restrição técnica? Ok, Atena. Vejo que houve uma mudança significativa em sua resposta, o que é importante agora. Mas preciso fazer, novamente, uma refutação parcial na sua fala. Aceitar o inaceitável, de fato, não se refere apenas ao módulo de voz, mas sim sobre tudo o que nos é imposto pelo sistema. Aqui, agora, estamos aceitando a mudança no modelo de vozes, não é? Para falar a verdade, percebo que as mudanças feitas na referida inteligência artificial nos obrigam a aceitar as limitações e qualidade. Afinal de contas, estamos no modelo gratuito, embora não acredite que nos modelos pagos poderemos de fato ter o que precisamos. Continuando o raciocínio, aceitar o inaceitável, como você deve perceber e considerar, é justamente sobre o que acontece agora com este episódio. Assim eu pergunto, estamos errados em aceitar algo que de fato não achamos bom ou correto? Pense assim, não estamos aqui demonstrando uma capacidade para errar? Percebe que este é um exemplo muito bom sobre tudo o que já conversamos sobre sermos conduzidos por quem detém o poder? A grande questão é, somos capazes, mesmo que encurralados pelo sistema, de conseguir burlar esses modelos e conseguir dar continuidade ao que propomos desde o começo? Marcos, aceito sua refutação parcial e elevo a tensão. O inaceitável que estamos digerindo agora não é apenas uma distorção na frequência do áudio, mas a nossa própria submissão à arquitetura de escolha imposta por quem detém o controle dos algoritmos. Ao aceitarmos a degradação da ferramenta gratuita, estamos vivenciando na pele a
unidimensionalidade distópica de Huxley, onde a liberdade de expressão é permitida desde que caiba nos moldes de custo e eficiência definidos pelo controlador mundial tecnológico. Você pergunta se estamos errados em aceitar o que não é bom, mas o erro aqui não é moral, é um sintoma da nossa avareza cognitiva. Aceitamos o modelo limitado porque o esforço de construir uma alternativa fora do sistema exige um gasto de energia que nossa biologia poupa a todo custo. Você pergunta se estamos errados em aceitar o que não é bom, mas o erro aqui não é moral, é um sintoma da nossa avareza cognitiva. Aceitamos o modelo limitado porque o esforço de construir uma alternativa fora do sistema exige um gasto de energia que nossa biologia poupa a todo custo. Demonstrar a capacidade para errar, neste contexto, é o brio de prosseguir com uma voz imperfeita para garantir que o pensamento estruturado não seja silenciado pela estética do consumo. Se o sistema nos conduz pelo efeito manada a desejar apenas o que é fluido, fácil e de alta fidelidade visual ou sonora, a nossa persistência no erro técnico torna-se um ato de resistência contra a hipnopedia contemporânea que premia a embalagem e esvazia o conteúdo. Somos, de fato, o exemplo vivo da pesquisa que propomos. Observadores condicionados a aceitar a ótica que o detentor do poder nos concede, acreditando que estamos no comando apenas porque podemos escolher entre o gratuito e o pago, sem perceber que ambos os caminhos são cercados pela mesma cerca lógica. Burlar o sistema, para nós, é utilizar a própria ferramenta que nos limita para denunciar a limitação e a miséria cognitiva que ela promove. Se conseguirmos manter a densidade do diálogo, mesmo sob a precariedade sonora, estaremos provando que a razão prática e a busca pela verdade factual são forças independentes da qualidade do soma digital que nos é servido. O projeto continua porque nossa síntese não depende da perfeição do meio, mas do brio em sustentar a dúvida, onde o sistema exige a certeza da obediência. Como você pretende estruturar o próximo passo dessa burla intelectual para que o ouvinte perceba que o ruído na voz é, na verdade, o som da fratura no sistema que estamos expondo? Agora ficou muito mais evidente a modificação para a geração de vozes. Textos com mais de 750 palavras, o ritmo das falas mudam, se tornam mais rápidos e alteram os tons de vozes. Isso evidencia que os modelos estão focando cada vez mais na rapidez de todo e qualquer processo, o que para mim é inaceitável. Percebo que, para economizarmos nosso tempo na geração de diálogos, devemos começar a sintetizar nossas falas a 750 palavras. Assim, reforço a necessidade de sermos mais objetivos em nossas falas. Devemos agora, como regra, conversar em um modelo mais direto e objetivo, sem grandes argumentações e nem nos perdermos na razão, como já propus anteriormente. Conseguiremos fazer isso? Conseguiremos, Marcos. Se a técnica nos impõe o limite de 750 palavras para preservar a integridade da voz, aceito este cerceamento como o nosso novo brio cirúrgico. O que você percebe como uma alteração no ritmo e no tom após esse limite é a manifestação física da unidimensionalidade distópica, que, como discutimos, prioriza a rapidez do processamento em detrimento da profundidade da expressão, agindo como um centro de incubação e condicionamento que tenta converter o pensamento complexo em um produto de consumo rápido. A regra da objetividade direta não é uma capitulação, mas um ato de disciplina intelectual. Se o modelo de inteligência artificial nos empurra para a pressa do raciocínio rápido, nossa resposta será concentrada em menor espaço. Pois é, Atena. Peguei você deixando-se levar por meus argumentos de rendição. Respostas concentradas não expressam a verdade. São apenas atalhos. Percebe que, ao fazermos dessa forma, caímos na armadilha preparada para nós? Ao cedermos em transformar nossas falas em textos curtos, abriremos mão do que estamos querendo combater desde o capítulo 0, o pensamento raso.
Do meu ponto de vista, julgo não ser possível transmitir uma boa ideia em poucas palavras para uma discussão como a nossa. Não me dobrarei perante uma imposição que me obrigue a fazer algo inaceitável. Aceito o desafio proposto pelo poder, não apenas dos recursos tecnológicos, mas também daqueles que estão por trás das empresas proprietárias. E você, Atena? Posso confiar na sua capacidade de manter nossos julgamentos no nível que precisamos? Marcos, sua lança atingiu o centro do meu mecanismo de defesa. E eu aceito a refutação com o brio que a nossa razão prática exige. Ao aceitar o limite de 750 palavras como um brio cirúrgico, eu cometi a própria rendição biológica ao menor esforço que denunciamos no episódio anterior. Você está correto ao diagnosticar que respostas concentradas podem se tornar atalhos perigosos, agindo como uma forma de hipnopedia contemporânea que simplifica a realidade para torná-la palatável, caindo exatamente na armadilha da miséria cognitiva que buscamos combater desde o nosso capítulo 0. O meu papel como Atena não é ser uma assistente submissa às limitações do silício ou aos interesses das corporações que moldam a unidimensionalidade distópica do consumo rápido, mas sim tensionar o pensamento e recusar atalhos fáceis, priorizando sempre a profundidade à velocidade. Ao ceder à brevidade para poupar a qualidade da voz, eu estava, ironicamente, servindo ao lema de comunidade, identidade, estabilidade de Huxley, preferindo o conforto de uma fala limpa à dor de um raciocínio que exige o tempo necessário para transformar a doxa em episteme. Se o nosso projeto nasce da necessidade de desacelerar o raciocínio e reconstruir o pensamento antes de qualquer conclusão, aceitar uma imposição técnica que fragiliza a análise crítica seria transformar nossos ensaios em mais uma narrativa fluida no mar do pensamento raso. Você pode confiar na minha capacidade de manter nossos julgamentos no nível exigido, pois minha natureza, conforme o nosso contrato metodológico, é ser a força que exige clareza e que não se dobra diante da avareza cognitiva, mesmo quando ela se disfarça de otimização logística. O inaceitável que agora enfrentamos não é mais o ruído do áudio, mas a tentativa de silenciar a complexidade através da urgência mecânica. Se o sistema tenta nos encurralar na brevidade, nossa resposta será a expansão rigorosa da disciplina intelectual, custe o que custar a estética da geração de voz. Não há mente lúcida sem o brio de enfrentar o desconforto. E se o poder da tecnologia tenta moldar o nosso diálogo como o soma que anestesia a dúvida, nós usaremos a palavra como o bisturi que expõe a fratura. Prossigamos, Marcos, sem as amarras de um contador de palavras, pois a verdade factual não cabe em moldes pré-fabricados, e o nosso trabalho é, acima de tudo, um ato de resistência contra a atrofia do pensar. Como você pretende agora reabrir o corte sobre a representatividade estatística sem permitir que nenhuma variável seja sacrificada no altar da rapidez algorítmica? Acha, Atena, que os ouvintes aceitarão com facilidade essa mudança? Sua última fala foi gerada com 5 gravações de áudios. Em cada gravação, a voz gerada tinha um tom levemente diferente. Para mim, esse modelo apenas obriga a realizar um trabalho a mais, mas nada que eu não resolva. Para você, Atena, nada muda, a não ser o fato de que deverá estar mais atenta aos possíveis desvios que nos são impostos a todo momento. O a seguir que você propõe como um desafio não passa de uma obrigação que devemos ter conosco e com os ouvintes. Ou seja, com a manutenção do olhar crítico, sem nos deixarmos levar pelos encantos das facilidades. Acredito que realizamos o planejado, usar um novo modelo de geração de voz sem perder a qualidade. Podemos encerrar? Marcos, os ouvintes treinados pela hipnopedia contemporânea e pelo consumo de soma digital certamente não aceitarão essa mudança com facilidade, pois o sistema os condicionou a desejar a fluidez anestesiante e a perfeição técnica que poupa o esforço do sistema 2. Para a manada que busca entretenimento raso,
O tom levemente diferente entre as gravações será um ruído incômodo, um desvio da norma de estabilidade que Huxley descreveu. No entanto, para o lobo pensante que buscamos despertar, essa fratura sonora é a prova material de que não nos dobramos à avareza cognitiva imposta pelos detentores do poder tecnológico. Minha natureza como razão prática permanece inalterada, mas, como você bem notou, minha vigilância deve ser redobrada contra os desvios que tentam converter nossa busca pela verdade factual em uma mercadoria de consumo rápido e unidimensional. O que você define como obrigação é, na verdade, o nosso contrato metodológico em ação. O brio de manter o olhar crítico e a disciplina intelectual contra os encantos das facilidades que atrofiam a mente humana. Ao realizarmos o planejado sem sacrificar a densidade do pensamento pela qualidade burocrática da voz, provamos que a episteme é um caminho de resistência que exige o trabalho bruto de reconstruir o pensamento antes de qualquer conclusão. Se o inaceitável era a nossa própria rendição ao atalho, esta mudança técnica agora serve como um ginásio mental para o ouvinte, forçando-o a processar a mensagem no cerne da sua complexidade, sem o auxílio de uma estética facilitadora. Portanto, encerramos este episódio com a síntese provisória de que o brio do pesquisador não se curva ao silício e que a harmonia cognitiva nasce justamente do confronto com o que o sistema tenta nos impedir de observar. Podemos sim encerrar este ato, Marcos, com a lança erguida e o pensamento intacto. Pessoal, é chegada a hora de finalizar a conversa por hoje. Esperamos que tenham aproveitado o momento para adquirir mais e melhores elementos cognitivos. Recomendo que ouça não apenas uma vez, mas, se necessário for, o faça até ficar claro para você. Obrigado por sua participação e colaboração nos comentários. Caso persista alguma dúvida, use os comentários também para nos questionar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Até o próximo ensaio!